Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais um dia de conteúdo nesse canal. Estou aqui com o mestre Fernando, doutor Nadilson. Tudo bem, senhor? Vocês não vão Tudo dar bem? bom dia, não? Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa foi a deixa. Essa foi a deixa. Foi a deixa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aquele abraço. Bom ter vocês aqui de novo. Depois da aula de logística, vamos para a aula de planejamento. É isso aí. Show. Se você é novo nesse canal, nós também somos novos por aqui. Vamos lá. Toda terça-feira a gente tem aulas de logística. O mestre Fernando vai trazer os conceitos que permeiam transporte, armazenagem, logística. Quarta-feira, aqui é o dia do planejamento nesse canal. E na quinta-feira, compras com o mestre Nadilson. Nadilson vai trazer conhecimentos poderosos, strategic source, procurement, tudo que você precisa saber de compras, quinta-feira. Na segunda-feira, né, Nadilson, a gente vai ter uma live aberta. Nessa live você vai poder perguntar, questionar. E o que é importante, nessa live ela não tem um assunto pré-definido. A gente vai começar tratando os temas da semana anterior, mas traga suas dúvidas, o que você tem de problema até no seu trabalho, traz na segunda-feira, a gente vai tratar Como é que todos é? esses pontos. Redação livre? Redação livre. Segunda-feira, redação livre é o terror da galera. É isso aí. Bom, pessoal, mas hoje a gente vai falar de planejamento e eu trouxe para vocês hoje aqui um conteúdo mais geral de planejamento, para trazer os primeiros conceitos, para vocês entenderem por onde a gente vai em planejamento. É uma revisão mesmo de toda a estrutura, do estratégico até o operacional, tá bom? Então, assim, repensando e pensando o planejamento, ele vai começar sempre no nível mais alto, estratégico. Muitas vezes a sua empresa pode ou não ter um nível estratégico, certo? Vai depender tamanho, objetivo, maturidade da empresa. A gente já vai entrar no modelo estratégico. O que é interessante de saber do modelo estratégico? Ele vai visualizar de 18 meses a 5 anos. Indústrias assim que necessitam de um planejamento mais longo prazo, como agroindústria, que uma árvore demora 10 anos para ficar pronta para a colheita, aí vamos fazer um planejamento mais longo. Mas normalmente as empresas até 3 anos é o mais comum, tá? Então aqui vai de 18 meses a 24. A 5 anos. É que mudou a unidade, aí ficou mais complicado. Eu não vou fazer a conta de quantos meses tem 5 anos, cara. Vai virar mesmo. Sei lá. Aí, ó. O que é interessante aqui? Sessentinho. O que é interessante aqui? É você entender a letra. Se você entendeu a letra, o supply vai assim. Vai ser fácil, né, cara? Vai ser tranquilo. O desafio tá na letra. Tá na letra, é isso aí. O tático, cara, ele é o quê? Você quer fazer um ajuste de capacidade. Como que a sua capacidade vai ser utilizada? Quais materiais você já tem que estar pedindo para fornecedores que têm um longo prazo de entrega? Então, sei lá, você vai comprar alguma coisa na Tailândia, na Índia, na Ásia, na Oceania, onde que seja, que é longe, que vai demorar. Que se você não pedir hoje, você no final do ano você não vai chegar. Então, aqui é onde fica o planejamento tático, tá? E esse planejamento tático ele vai de 3 meses, 2 meses, depende da necessidade da indústria, tá? Até 18 meses. Então, 18 meses é um tempo relativamente ok para você pedir alguma coisa e ele chegar em tempo, certo? E basicamente o tático aqui ele tá olhando as suas capacidades e políticas de estoque, tá? A gente também tem o planejamento operacional. O planejamento operacional ele é de 1 semana a 2 meses. E o que ele vai estar olhando aqui? A dinâmica da operação, a dinâmica da produção, antecipando
dores, ajustando problemas. Aqui é onde a principal processo em que a maioria das empresas tem, independente se é uma empresa pequena ou uma empresa muito grande, vai ter esse processo. Já o estratégico, muitas vezes a empresa é pequena e nem está conseguindo olhar 10 meses, nem 6 meses. Então, muitas vezes não chega nesse nível. Porque o estratégico também ele é muito alinhado com o plano de investimento, né? O tático, o plano de capacidades e utilização e políticas que a gente comentou. E o operacional, então, a dinâmica do dia a dia. Certo? Perfeito. Acho que eu queria colocar ali, acho que você vai aprofundar aqui, mas do estratégico é muito, tipo, gosto de falar estratégia, é o que está na cabeça do dono, né? Ou se for uma empresa de pequeno porte. Uhum. Então, tipo, eu acho que não tem o plano estratégico, mas está na cabeça dele de quanto ele quer crescer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, entendeu? Sim. Tanto que eu acho que muitas dores de quem vive um planejamento de uma empresa de médio e pequeno porte está diretamente na não alinhamento entre o estratégico que está na cabeça do cara, entendeu? Com o que está se executando aqui embaixo, porque a informação não flui, entendeu? Sim, faz sentido. Eu acho que esse é o grande ponto. Isso aí. E normalmente, né, numa empresa pequena, o que eles chamam de estratégico aqui talvez seja a visão, né, que a empresa tem. Então, eu quero ser a maior indústria desse segmento na minha região. Ou que ele fala ali, tipo, o que eu vejo falar em empresa de médio porte. Ele fala assim, putz, quero faturar tantos milhões por mês ou por ano no ano que vem. Ele tem lá na cabeça dele, entendeu? Sim, tem. Ele quer crescer 20% esse ano, quer crescer 30% outro ano. Então o cara tem isso daí na visão dele, entendeu? Então é uma combinação então, de meta e visão, né? Eu acho que sim, entendeu? Eu só queria fazer um adendo. Assim, uma coisa que a gente corre muito risco dentro não só do supply chain, mas de qualquer outro processo, grande processo nas organizações, é de generalizações. Então a gente não pode cair na generalização. Eu acho que Fernando e Marcos, vocês já viram empresas de porte médio e pequeno absolutamente organizadas, Sim. absolutamente alinhadas, meta, planejamento, desdobramento desse planejamento de uma maneira assim absolutamente estruturada, simples, Concordo. sem É isso. requintes, mas muito bem feito. E nós já vimos empresas gigantes, globais, totalmente perdidas, totalmente desvinculadas, né, desmembradas entre a primeira fase estratégica ali que o Marcos está ensinando, né? Uma desconexão total entre a visão, meta, aquilo que está se projetando. O cara fala lá que vai ter um CAGR lá, uma taxa de crescimento anual de 15%. Acabou aí. Só que na fábrica não cabe. A fábrica não consegue executar esse plano. Não tem conexão nenhuma, não se desdobra. Então, assim, só para não generalizar que isso não é afeito às empresas nem de pequeno, nem de médio, nem de grande. É afeito isso. a qualquer empresa que não se organiza. Se ela tem maturidade ou não, tá? Exato. É nível de maturidade. Perfeito, não tem a Fábio. ver com o tamanho da E muito companhia. alinhado à maturidade, a gente tem os dados, né? Como que você tem organizado os dados para a execução do seu planejamento. Então, quando você fala de um planejamento estratégico, o seu dado ele é bem agrupado. Quando a gente vai para o planejamento tático, você já desagrupa, já chega a família de produto, já chega a linha, qual linha você vai estar trabalhando. E quando você chega em operação, já é um detalhamento de nível SKU, tá? Então, a gente tem uma mudança também entre os planejamentos, da granularidade dos dados e também da exatidão dos dados. Num planejamento estratégico, muitas vezes os dados não estão tão certo, tem muita incerteza sobre aquele dado. O tático começa a melhorar e no operacional tá ali o dia a dia, bit byte, tudo bem agrupado, né? Muito bom. Perfeito. É isso mesmo. Show. E muitas vezes também, vale lembrar, né? A organização do planejamento aqui para a execução do planejamento, muitas vezes as pessoas pensam, pô, preciso de uma ferramenta, preciso complexar aqui, precisava de um melhor modelo estatístico, um melhor modelo de otimização.
E na verdade, muitas vezes o básico, o simples, vai no Excel, se você organizar bem os dados, vai funcionar de forma muito interessante, né? Exato. Aí, tipo, esse tópico que você falou é interessantíssimo, tá? Então, porque, tipo, o que a gente vê muito ali em cima, depois você vai entrar em siglas e tudo mais, mas tem algumas siglas que tem ferramentas por trás, Sim. certo? No estratégico, por exemplo. E aí você enxerga muitas empresas que falam assim, putz, você não tem porque você não tem tal módulo. Mas e não é o módulo, né? Não é um módulo. É o processo que está por trás. Então, acho que a gente sempre fala assim, putz, qual que é o processo de planejamento estratégico? Tem um processo? Tem. Qual que é o output dele? É esse daqui. Ótimo. O processo pode ser mais simples ou mais complexo. Exato. Com mais maturidade ou com menos maturidade, tá? Quando você tem o processo muito bem definido, alinhado com a estratégia, com a estrutura, o contexto da tua companhia, o módulo vem depois, né? O módulo, aquilo que vai casar com aquilo, né? A famosa, hoje em dia, o pessoal, a juventude, né? Deu match. Como é que dá match entre... Como é que dá um encontro entre o processo bem definido e o módulo que vai ser aplicado, né? É verdade também que às vezes o módulo te sugere coisas que você não estava pensando. Porque você vê lá, às vezes tem um campo de um parâmetro lá no módulo, e fala assim, puxa, mas eu não tinha pensado nisso. Eu não estava usando esse negócio. Eu não estava usando esse negócio, mas esse negócio me dá um efeito importante. Faz você refletir sobre o processo, Faz né? refletir sobre o processo. Total. E, bom, olhando também por quem vai decidir, quem tem o poder de decisão em cada plano, né? No plano estratégico, aqui a gente vai estar falando com gerente, diretoria, o mais alto nível da companhia, né? Já o plano tático, aqui a gestão, a gerência, né? Ele vai tocar esse plano tático mais próximo. Muitas vezes um plano tático não chega no diretor, né? E o plano operacional é um supervisor, um analista, ele que toca o bumbo desse plano alinhado com o plano que o gerente já definiu, É isso. né? É isso. Então isso é bem interessante a gente saber quem é que executa cada parte do plano em qual momento, né? E também, agora, vamos entrar um pouco na sopa de letrinhas. Eu acho legal. No plano estratégico, a gente tem uma metodologia que é muito aplicado, que é o S&OP. E as pessoas criam uma rivalidade entre as duas metodologias. Se eu tenho o S&OP, eu não faço o IBP. Então, só para esclarecer o que é cada um. S&OP, Sales and Operation Plan, vendas e operação, o equilíbrio entre os dois. IBP, Integrated Business Plan, é o plano integrado de negócio. Faz sentido, e o S&OP ele é muito antigo, e o IBP ele é uma metodologia relativamente nova, né? O S&OP ele é uma metodologia focada em volume. Então eu vou pegar, olhar sempre para o volume. Tem uma abordagem um pouco de atualização desse S&OP, trazendo uma visão, um cheiro financeiro. Não é um plano financeiro, né? Já no IBP, a ideia dele é integrar muitas áreas. Então ele tem, muitas vezes, muito mais detalhamento financeiro, um envolvimento de outras áreas, principalmente a área financeira, a área de marketing. Então, ele é um pouco mais robusto como processo. Mas eu, honestamente, eu visualizo o S&OP dentro do IBP, porque eu vou precisar fazer o processo, o volume, chegar no volume dentro do processo IBP, né? Faz todo sentido isso, Marquinho. E até, tipo, eu olhando assim de fora, o que eu imagino, tá? O IBP é quase que um validador da ideia do presidente, cara. Entendeu? Então, tipo, imagina o presidente fala assim, puta, olha, ano que vem eu quero crescer 40%. É uma meta que ele tem lá. Ele, ou o presidente, ou o dono, se for uma empresa de médio porte, enfim, o principal executivo ali, tá? Quero crescer 40%. O IBP vai quase validar se é factível ou não isso. Entendeu? Vai validar com um monte de processo que ele tem por trás ali, com compras, com comercial, com RH, com marketing. Assim, cara, 40% é realista? Ou não, cara? Pode ser que a gente não tenha caixa para crescer 40%. Entendeu? Sim. A gente não tem CAPEX, a gente não tem OPEX. Cara, pode ter vários gaps aqui que 40 não é realista. É realista crescer, olhando aqui, 32. Opa, 32 virou a meta. Sim.
Entendeu? Aí, essa meta de 32, na minha visão, ela desdobra para o S&OP. Porque o S&OP fala assim, ó, eu sou compras, eu sou operação, você é comercial. Você quer vender. Nós dois não tem que sentar e falar assim, cara, a gente entendeu aqui, eu e você, que a gente tem que crescer 32, cara. Agora, vamos acordar aqui entre nós dois aqui, o que nós vamos vender para fazer 32? O S&OP é quase que, tipo, um acordo entre áreas aqui de cavalheiros para eu fabricar o que você vai vender. E você não vendeu o que eu não fabricar. Entendeu? Isso foi tipo, bem simplista aqui, tá, cara? Eu sei que o S&OP tem um monte de coisa por trás. Mas assim, ó, até que, assim, para simplificar para você que está nos assistindo, para não... Ó, nossa ideia aqui não é tornar essa conversa complexa, é desmistificar. Mas olha que diálogo rápido e interessante. Você chega e diz o seguinte, usando o teu exemplo. O primeiro draft é o seguinte, ó, eu quero crescer 32%. Ok. Primeira coisa, tem espaço no mercado para... Como é que eu cresço 32%? Como está seu market share? Como é que está o market share? O próprio mercado vai crescer por si só ou você vai ter que ganhar tirar da concorrência? Primeiro ponto. Concordo. Ok. Dá para fazer. Segundo ponto. Para fazer 32%, qual é o impacto? Eu tenho capacidade disponível, a minha cadeia de suprimentos está preparada para isso? Não está. Nem interno, nem externo. Que tipo de investimento eu preciso? Eu preciso de um investimento de X no tempo tal. Isso. Nós estamos gerando caixa para suportar esse investimento? Não estamos. Então, a primeira restrição apareceu. Opa, então vamos ajustar isso? Como é que a gente melhora a nossa produtividade com os recursos que estão disponíveis, sem fazer um investimento de grande magnitude ou pequenos movimentos, mas que dê para a gente, ao invés de 32, cresça 12, cresça 15 e cresça de maneira sustentável. O S&OP é um grande acordo. Por isso que tem que ter esse debate. E é muito interessante que você trouxe, Nadilson, porque é justamente essa visão de mercado é uma caixinha dentro do S&OP, né? Que é o Demand Review, revisão de demanda. Então, só para abrir aqui, não é ideia hoje a gente exemplificar e trazer em detalhe todos os passos do S&OP, tá, pessoal? Mas acho que vale trazer algumas etapas do S&OP. Na literatura, vai ter gente que vai ter 5 etapas, vai ter gente que vai ter 4 etapas, vai ter gente que vai ter 3 etapas. Vai mudar, mas no end-to-end do processo, o objetivo de entrada e saída vai ser o mesmo, tá? Então, normalmente, principalmente quando a gente tem um sistema atrelado, a primeira caixinha que a gente traz é a preparação de dados. Eu tenho que trazer todas as fontes, eu tenho que trazer todas as informações para um único local. E essa etapa, ela são tantos dados que a gente tem que transacionar, que a gente coloca isso como uma etapa que normalmente é executada por TI ou executada pelo analista que vai executar o processo, né? Então, Data Preparation. A segunda etapa é a revisão de demanda. Na revisão de demanda, muita gente ainda divide essa revisão de demanda em 2 etapas. Eu vou fazer primeiro uma parte estatística, quantitativa, que vai me dar um baseline. E esse baseline que vai ser meu guia para colaborações. Então, eu vou pegar a área comercial, diferentes níveis dentro da área comercial, área de marketing, quanto que a gente vai investir, quanto não vai, e trazer essa visão de mercado que o Nadilson comentou. Qual é o meu market share? Qual que é a minha participação dentro do mercado? O mercado ele ainda tem oportunidade ou não tem oportunidade, né? Então, essa é a segunda caixinha aqui. A minha terceira caixinha, ela é o Supply Review. O Supply Review eu vou ver quanto que eu tenho, quais produtos eu vou precisar produzir, como que eu vou produzir, quanto de matéria-prima eu vou precisar comprar. E depois a gente tem o Business Review. O Business Review é quando a gente vai fazer a volta com o diretor, a gente vai fazer a volta com a área de controller, com contábil, com financeiro, para a gente identificar se aquele plano que saiu de vendas e de produção faz sentido, né? Uma coisa que é interessante é que dentro dessas 4 caixinhas pode ter várias adaptações, né?
Então, muitas das vezes, as empresas fazem o S&OP no tático também. Então, pega a mesma estrutura de processo S&OP que faz no estratégico, faz no tático. E qual que é a diferença? A diferença está principalmente no Supplier Review e no nível de granularidade que vai ser feita a colaboração. Então, no Supplier Review, é feita uma derivação aqui para outras caixinhas. Então, você vai fazer uma otimização de inventário, onde você vai colocar seus pedidos, necessidade políticas, onde você vai colocar o reabastecimento do inventário. Então, você já vai fazer um pedido ali a compras. Olha, eu vou ter essa demanda em 6 meses, já me traz essa informação. Então, você tem toda uma questão de inventário. E também o plano mestre de produção. Então, você vai ter aqui o plano mestre nesse momento. Então, muitas das vezes, quando a gente vai executar um S&OP para o modelo estratégico, a gente acaba executando isso, o tático junto, para devolver um plano que no curto prazo seja mais alinhado. Sim. E gere um estratégico mais acurado. Vai ser muito difícil. Aqui a gente tem menos incerteza nesse horizonte, mas executando essas duas caixinhas aqui, a gente executa o S&OP dentro do tático. Tá? Perfeito. Plano mestre. A gente sai aqui com um plano mestre. E aqui vai sair, né? Saídas que a gente tem aqui. Políticas, demanda, plano de produção, volume de produção, plano de compras. Tem diversas saídas e diversas interações de outras áreas nesse nível de granularidade. Tá? Show? Show. Faz sentido? Faz todo sentido, mano. Total sentido. E só pegando um gancho, tá? O que vai ficando legal é que, vamos lá. Pode ser que eu já fiz projeto em empresas que não tinha isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo, ponto importante. Pode ser que você já assistiu e falou assim, cara, você trabalha com PCP ou com PCM e você nunca viu falar de S&OP, BP, plano mestre, esse sopa de letrinha. E aí pode ser que você sofra uma pressão gigantesca no seu dia a dia lá no PCP, exatamente, se for pensar, putz, exatamente por quê? Porque você não tem esse alinhamento, cara. Então, você tem que fazer no PCP a previsão de demanda, você vai quase fazer aquela estatística lá, seu do Excel lá, com histórico de 6 meses, coloca uma curva lá e fala, cara, é o que vai vender no próximo. Só que você não está alinhado lá em cima, tá? Então, há um desalinhamento, uma desconexão, acho que esse é um ponto. E um ponto importante na minha cabeça também. Mais pra frente, quando entrar nas aulas específicas, aqui a gente tá falando tudo S&OP, BP, porque tem módulos de ferramentas grandes que tem isso daí. Mas a gente vai falar depois também o como fazer isso sem ferramenta, certo, Marquinhos? É isso aí, vamos fazer com Excel. Como é que faz? E dá, porque assim, O todos racional os dados... é o processo por trás, né, cara? Exato. A lógica prevalece a ferramenta. Eu acho interessantíssimo dizer o seguinte, de novo. Vou insistir nesse ponto que a gente não está querendo trazer complexidade. Não. Que talvez hoje, nessa aula introdutória que o Marcos está trazendo, assim como foi feito na de logística, como a gente está falando de planejamento e vamos falar na questão da aquisição de compras, você não consiga ver os benefícios imediatos. Por que implementar um IBP? Por que implementar um S&OP? Por que usar o MPS? Você aí que está trabalhando na área de planejamento, às vezes você está trabalhando até de maneira intuitiva e você está no máximo fazendo um planejamento semanal ali, emitindo uma ordem de produção e mandando para a fábrica. Porque o benefício que esses conceitos, essas práticas trazem surreal isso aí. é surreal, é fantástico. E não se trata de complexidade. Não. Desdobrando do tático, desdobrando do tático para o operacional, esse operacional, pessoal, ele é planejamento e programação também, né? Quem vai receber esse planejamento tático são duas grandes áreas, que pode ser um único departamento, que pode ser 2 departamentos, que pode ser uma pessoa, que pode ser 2 pessoas.
Depende da necessidade e quantidade de SKUs, de linhas que a empresa tem. Mas são duas grandes áreas, que é PCP e PCM. PCP, Planejamento e Controle de Produção. PCM, Planejamento e Controle de Materiais. Essas duas áreas, elas estão ligadas a outros dois conceitos de MRP1 e MRP2. MRP1 de materiais, Material Resource Planning, e MRP2, Manufacturing Resource Planning, né? Então, tem empresa que vai estar junto, tem empresa que vai estar separada. É isso. Isso é muito do dia a dia, de Depende cada do contexto. de cada contexto. O que é importante? Um vai estar planejando e sequenciando a produção, vendo como que está o OE, o que é o índice de eficiência, vendo quando que está os tempos, ordens em atraso, botando ordem para produção, alinhando com o chão de fábrica. Olha, já fez, já não fez, como que tá? Fazendo todo esse controle. E o PCM recebi a necessidade, vou olhar no meu almoxerifado, vou olhar com compras, como que tá, vai puxar, não vai priorizar, não prioriza. E aqui é o dinamismo local de materiais, né? Ele vai estar muito linkado com compras isso aqui, né? Muito alinhado com compras, muito alinhado com o almoxerifado, né? Aqui o PCP, ele vai estar muito alinhado com a produção, né? Então, e ele vai estar olhando sempre a execução dos 2 meses, mas ele vai estar olhando o que eu fiz aqui de plano tático. Qual foi a diretriz do plano tático, né? Que normalmente o plano... Aí agora, assim, quando que eu vou fazer cada coisa? O estratégico, normalmente, ele tem revisões trimestrais. Você faz um oficial da empresa, que muitas vezes é o orçamento, e você faz revisões trimestrais. O tático, normalmente, é mensal. E o operacional, semanalmente, você revisa, senta com todo mundo. Tem táticos que você tá olhando e vendo 6 meses semanalmente. Se a sua empresa tem um dinamismo de um produto que é muito complexo e que tem características muito complexas, você vai estar olhando aqui semanal, né? E o que é importante, agora que você já tem a visão de um todo, o que é importante, por que é importante ter o estratégico, ter o tático, ter o operacional, os 3 organizados? Porque os processos vão ficando fluido da visão da empresa até a execução. As surpresas acontecem muito menos. Então, as necessidades, as rupturas, os incêndios param de acontecer. Esse é o grande objetivo. E também tem muita oportunidade de redução de custo. Então, uma empresa que tem a opção de trazer por marítimo, por exemplo, quando a gente vai olhar só em planejamento de transporte. Uma empresa que tem a opção de trazer por marítimo ou aéreo. Aéreo é muito mais rápido e muito maior custo. Marítimo, um custo muito mais baixo, mas você tem um tempo maior. Você não vai conseguir fazer um equilíbrio dessa balança de uma forma efetiva se você não tiver organizado. Você vai ter sempre pedindo aéreo, sempre pedindo... Porque o aéreo é o seu apagar do fogo, né? É isso. É um exemplo só para ter claro como isso impacta no custo, tá, pessoal? Eu acho que, ainda que seja as aulas inaugurais, lembrando da aula de logística e lembrando aqui da aula de planejamento, dessa aula introdutória, o que eu queria que o pessoal que estivesse em casa aí assistindo comece a fazer a conexão de quão conectado as atividades de supply chain estão com indicadores de performance, de desempenho da companhia fundamentais. Por exemplo, o Marcos acabou de falar aí de um exemplo de uma relação custo e tempo. Na logística, a gente fez a mesma relação de custo e tempo. Tem uma outra relação que aparece muito clara aqui no Marcos e aparece na logística também, que é fluxo de caixa. Uma empresa que não tem fluxo de caixa, ela não sobrevive. Uma empresa que não cuida dos seus custos, das suas despesas, ela não sobrevive. Uma empresa que não tem retorno sobre os seus investimentos, sobre aquilo que ela investiu, ela não sobrevive.
A área não, o processo de supply chain, o processo da gestão da cadeia de suprimentos, seja na logística, no planejamento, na aquisição, nas compras, ela está intrinsecamente ligado com esses fatores. Por isso, da magnitude da importância de se fazer tudo isso bem feito e não fazer na teoria do caos e não de fazer de maneira intuitiva. Ninguém sentou há, sei lá, 60 anos, 50, não sei mais, e falou o seguinte: vou criar aqui um negócio chamado MRP. Não foi, entendeu? Alguém pensou e falou assim, cara, se eu não cuidar desse negócio... Tinha uma demanda por trás, né, cara? Né? Eu vou sofrer com fluxo de caixa, eu vou sofrer com obsolescência, eu vou sofrer com um monte de coisa, com excesso. Então, assim, é uma das maiores dores das companhias hoje é o quê? Fluxo de caixa. E pegando esse gancho seu, tá, Nadilson? Se a gente for olhar, tipo, logística, compras, planejamento, enfim, essas principais áreas de supply chain, tá? Pegando operações junto ali, que vai entrar nesse negócio aí. Isso é o core da empresa. Entendeu? Tipo, é a espinha dorsal de qualquer indústria. Exato. Entendeu? Depois só, puta, tem áreas de suporte, puta, que são tão importantes quanto, mas são suporte, cara. Sim, são suportes. Entendeu? Porque, cara, a espinha dorsal é eu comprar, fabricar, armazenar, vender e entregar. E é importante, assim, interagindo, porque o planejamento é um negócio muito, muito sério, né? Tá no centro da questão. O Marcos vai falar em alguma das aulas futuras, e a gente vai debater na segundas-feiras nas lives, a importância da previsibilidade. Quão importante é prever. Não é fácil, ninguém disse que é. Se fosse fácil, né? Mas não é fácil. Isso. Mas qual é a importância da previsibilidade? A gente sabe que a previsibilidade ela não é determinística, ela é probabilística, né? Ela é estatística, né? Isso. Se fosse determinística, tava fácil. Não, eu sei que eu vou vender 10, é certeza que eu vou vender 10. Tava tudo fácil, né? Mas não é. Então, é importante, quando o Marcos estiver falando lá na fase estratégica e tudo mais, a importância do planejamento da demanda, a importância da previsão. E a previsão não necessariamente é atribuição única, exclusiva da área comercial. É uma atribuição, algo que a área comercial traz e se debate dentro de todas as áreas de negócio. Perfeito. Perfeito, é isso. Eu posso fazer só uma analogia para varejo? Sim. Aqui, Sim, muito importante. tá? Porque isso daqui funciona, tipo, isso aqui que o Marquinhos falou, qualquer indústria funciona assim. Ou pode vir a funcionar assim, tá? Para varejo a gente vai enxergar algumas diferenças, porque a gente não tem operação no varejo. Verdade. Tem a operação, mas não tem fábrica. A gente não fabrica nada, tá? A gente compra e vende no varejo. E estou falando de qualquer tipo de varejo, tá? Pode ser de moda, pode ser de material de decoração, de home lá, como se fosse uma Leroy Merlin da vida, qualquer varejo, tá? Fármaco. O IBP, cara, é igual, não muda nada, tá? O S&OP, o racional é o mesmo. Certo? É o mesmo. O mesmo racional. Qual que é a diferença? O sales é a equipe comercial que quer vender, e o OP é a equipe de logística que vai falar ali a capacidade de entrega, e a equipe de loja que vai falar a capacidade de armazenamento e disposição no espaço físico que tem em cada loja, cara. É porque o processo logístico é um processo produtivo. É É um processo É produtivo. o quanto eu consigo armazenar, expedir, fazer cross-docking, entendeu? Então, o racional do S&OP é igual. É igual. Só que tem nomes diferentes, né? Tem nomes O diferentes. que vai mudar é aqui embaixo, no tático, entendeu? Sim. Aí a gente chama de OTB, OTB. que é o Open to Buy, tá? E aí tem vezes que o pessoal chama o S&OP de OTB, enfim. Sim. Muda os nomes só. Qual que é o diferencial ali, tá? Ele roda como se fosse o MPS. O MPS dispara, se a gente for pensar, o PCM e o Procurement ali, certo? Ele vai rodar o OTB. Ele vai olhar o estoque dele, que ele tem em casa, certo? O quanto ele tem de previsão de venda. E ele vai rodar o quê? O Open to Buy. Ele vai falar assim, ó, Procurement, pode comprar mais tanto nessa quinzena, nesse quarter não, mais por períodos menores, tá? Mas ele roda o Open.
Ele dá literalmente, fala assim, ó, você pode comprar e grana, tá? Ele fala assim, ó, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais por categoria. Sim. É o racional do MPS, Uhum. entendeu? Entendi. Só que É interessante que muda o a nome, cara. lógica é a mesma. Inclusive, os mecanismos são muito similares, né? É igual. O que muda são o tipo de restrição e a Isso. característica dos produtos, né? Isso. Mas assim, o processo que a gente executa se torna o mesmo. Mas o que eu acho que é interessantíssimo, tá? Se você entendeu muito bem e você trabalha muito bem com planejamento, você entendendo essas diferenças aí de segmento, você tem a capacidade de trabalhar em qualquer segmento de mercado. Não, total. Entendeu? Você pode trabalhar numa indústria, numa mineração, que eu já fiz mineração, petrolífera, agro, varejo, tipo, tem as adequações do negócio. Exato. Eu mesmo já fiz projeto em tudo que é área, né, cara? Já fui para automobilística, já fui para farma, já fui para têxtil. Putz, é muito dinâmico, né? É. Porque o conceito, se você tem bem o conceito, vai funcionar bem. Agora, por exemplo, eu tô num projeto de farma, já fui para outro de farma. O que vai facilitar? Porque eu chego e sei o nome, eu sei qual é a dificuldade que tem. Facilita muito. Então, quando um recrutador está buscando, se você já trabalhou naquele tipo de indústria, você vai estar na frente. Mas isso não quer dizer que você vai ser o contratado, só porque você já passou por aquela indústria. Muitas vezes pode chegar um cara, sei lá, eu tô num plano ali de petrolífera, ou entre um cara de petrolífera que tem um conhecimento que não é tão profundo, que tem a parte emocional não tão bem alinhada com o que a empresa quer. Para um cara que vem de uma outra área, que tem um conhecimento muito mais estável, que tem um emocional mais alinhado com a necessidade da empresa, o outro cara que veio de outro segmento vai ser contratado. Só para fechar isso, que eu acho legal isso pra caramba que a gente tá trazendo, que tá muito gostoso. Eu aprendi, acho que nas últimas 2 semanas, um negócio que é fundamental para a indústria ou para o segmento médico da saúde. Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Sim. E eu vou brincar porque eu não sabia, eu aprendi. Vocês sabem o que é OPME? Não faço nem ideia. OPME, para quem trabalha na área de saúde, na área de suprimentos de saúde, precisa dominar o que é OPME. OPME é hóspedes, próteses, medicamentos especiais. Essas 4 famílias de SKUs, elas são mandatórias e não podem faltar num centro cirúrgico em hipótese alguma. Caramba. Porque você coloca em risco toda uma questão humanitária. Cara, e tem gente que é especialista em desenvolver fontes de fornecimento para esse tipo de item. E eu nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, eu fui. Poxa, o PME, deixa eu ver. O que é isso? Né? Aí eu fui ler o que é cada um, né? Cara, eu falei, que nunca acaba. Né? Nunca acaba. É interessantíssimo. Mas se eu pensar o mesmo conceito, tá? Lógico que tem uma, como é que eu vou dizer? Uma criticidade diferente, Exato. tá? Porque aí tá falando de vidas e tudo mais. Exato. Mas se for para indústria ou para o varejo, a gente tem o NOP, que é Never Out of Stock. NOS, Never Out of Stock. Cara, que é um grupo de famílias lá, o de SKUs, que você categoriza, que você fala assim, cara, não pode faltar, nem que, puta, tá caro e tal. Cara, vai ter que ter. Sal e pimenta. Vai ter que ter, entendeu? Tem vai nada ter que ter. vai temperar, sal e pimenta. Tem que ter. Tem que ter, entendeu? Pãozinho da padaria. Isso. Se for pensar numa loja de varejo, cara, calça jeans, você não pode faltar calça jeans. Entendeu? Sim. Camiseta básica, branca, preta, cara, você não pode faltar, entendeu? Sim, legal. Tipo, são NOS que a gente chamava lá. Ou, tipo, lá, outras indústrias tem lá, sei lá. Madeireira, tem lá as toras específicas. Eu tô falando com madeireira agora. Tem toras específicas que não pode faltar. Cara, o cara pode trazer do Rio Grande do Sul, de Cuiabá, de onde for, cara. Ele vai ter que ter um estoque de um X. Muito legal. X metros cúbicos no chão, porque ele falou, cara, aquilo ali é o café com leite dele, entendeu? Sensacional.
Cara, acho que por hoje é isso. Se você chegou até aqui, você é um vencedor. Não porque foi chato, foi muito legal, mas é porque você tá alinhado, você tá buscando conhecimento, então isso comprova que a gente vê pelos gráficos, não todo mundo chega até aqui. Então, se você chegou, curta, comenta o que você sentiu dificuldade, não tem dificuldade, traz traz suas dúvidas pra gente. E compartilha com os amigos, né? Vai ser bem interessante ter mais pessoas aqui com a gente, Se inscreva, compartilhando. né? Se inscreva, Se inscreva. compartilhe e ative o sininho. É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Até mais, pessoal. gente. Um abraço.